Coritiba 2, Corinthians 1. Corinthians reage tarde demais e perde do Coritiba fora de casa. Timão acelerou na reta final, mas não o suficiente para empatar. Vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe analisando este jogo. E não tem essa, meu amigo. Pedro Ivo Almeida, Paulo Calçade, Leonardo Bertozzi e também Breiler Pires para a gente começar a falar aqui dessa vitória do Coritiba sobre o Corinthians por 2-1. É aquela história, né, Calçade? Quando o Corinthians tem um 11 ali que é bacana, tudo bem, 11 que rola bem. Agora, atualmente quando começa... não tem. Porque já tem gente lesionada, gente fora e tal. Não tem, mas tudo bem. Aí chega um dia como hoje. Aí você dá uma preservada no goleiro, segura ali as laterais, uma delas porque realmente tem uma questão física, a outra é por uma preservação também. Aí você tem um Garro que não pode jogar porque está suspenso, você já não tem o Yuri Alberto e o Memphis ainda está meia boca. Aí fica complicado, hein? Boa noite. Acho que tem questões objetivas, quando você quer enxergar racionalmente algumas coisas. No dia 23 de julho, o Corinthians ganhou 3-0 do Remo. Hoje é dia 23 de agosto. Um mês. 10 partidas. Nossa. Aí é demais. Um mês. Um time que não tem aquela flexibilidade. Palmeiras hoje. O John Arias fica no banco, começa sem o John Arias. Você tem o Murilo entra no segundo tempo. Você vai colocando titular no segundo tempo, o time vai segura. Vamos falar do Palmeiras lá no fim. Só para citar um exemplo. Como tem o Flamengo, caras super importantes. O próprio Cruzeiro, né? O próprio Cruzeiro que fez isso e ganhou do Corinthians. O Corinthians tem uma série de jogadores, de titulares fora. O Corinthians não tinha o Garro à disposição, o Memphis está voltando de contusão, o Yuri Alberto está fora, e o Corinthians não tem um ataque que justifique o resto da equipe. E isso é fácil de entender. Isso ficou fácil de entender na quinta-feira contra o Rosário Central e hoje também. O que era o Corinthians até pouco tempo atrás? Do Dorival, da família Dias. O que era? Memphis, Yuri, Garro. Todo jogo atacava por dentro com laterais por fora. Não tinha jogador liberado, certo? Tá bom. O que é o Corinthians hoje? Ele não tem os jogadores por dentro, não tem o Memphis, está no banco, ainda não está legal. Não tem o Yuri Alberto, o Garro está fora, ele vai jogar pelo lado. Só tem um jogador no lado, que é o Caio César. Caio César, aí... O correspondente do lado esquerdo, que é o Bidu, estava fora também. Exatamente. Então o que acontece? O Corinthians só tinha um caminho. E um time previsível. Quando sobe, ele não joga com o centroavante. O centroavante é só para uma situação. O Pedro Raul, você vai no lado do campo, levanta a bola na área, na cabeça dele. E aí a vida muda. E chega. Quando você conduz, você pode ver, ninguém toca para ele, porque ele vai se enrolar. Porque é uma característica que ele tem. Ele tem deficiências claras. O problema é a contratação. Não é ele está lá no Corinthians, ele não foi obrigado, né? Ele foi convidado e ele topou. Então, é um time com muitos problemas. Isso aconteceu na quinta-feira e isso aconteceu hoje também. Eu até vi um fã de esportes aqui no chat. O Diniz errou de não entrar com os titulares. O Garro está suspenso. Mas gente, os caras, tem hora que eles quebram. Com 10 jogos na sequência. E jogou com um a menos num jogo decisivo no meio da semana. Exatamente. E isso aconteceu em 2 partidas, né? Aconteceu lá na ida. Sim. Então, é preciso entender o contexto. O elenco, o grupo, não é essa maravilha. Sim. E 10 partidas com os mesmos caras, e em 30 dias você não vai jogar bem, e jogou mal. E o Coritiba soube encarar o jogo e jogar os 90 minutos. Esperou, deixou o tempo passar. Na hora que baixou um pouquinho a temperatura do Corinthians, o Coritiba foi resolver o jogo. Então, Coritiba que faz um bom campeonato brasileiro, embora tenha dificuldades em casa, mas ganhou as duas do Corinthians. O Coritiba já ganhou fora do Santos de 3-0. É um Coritiba que vai conseguindo pontos, vitórias veio buscar um empate com o São Paulo também recentemente aqui no Morumbi. Você joga o Campeonato Paulista do Coritiba, hein? Ganhou do Cruzeiro no começo do campeonato. Ganhou, exatamente. Então, assim, é uma excelente campanha do Coritiba que tem todos os méritos aí, com relação, inclusive, a essa vitória sobre o Corinthians. Mas é o que o Calçade está falando aqui. Se a gente pegar... podia ter colocado os caras, a cavalaria. Basicamente é isso, Pedro. Hoje,
O Bidu machucado sentiu, não sei exatamente o que foi, mas ele sentiu mesmo, não foi preservação, só controle de carga, o Bidu, ele sentiu mesmo. Preservado por controle de carga foi o Mateuzinho e o goleiro Hugo. O resto é um jogador que sentiu, um que está fora, outro que está machucado e o outro que jogou aí 45 minutos, deu um chute no gol, também não resolveu muita coisa, porque é um cara que está voltando também. O Corinthians precisa de medidas emergenciais, mas como é que você vai acelerar um processo do Memphis ou do Yuri Alberto? Não tem milagre, né? William, tudo bem? Boa noite para ele, Léo, Calça. O Calçade já bateu num ponto, já detalhou tudo que o Corinthians não consegue fazer quando tem a bola, quando tenta. Né? A gente vem falando, insistindo nisso do Pedro Raul aqui há algum tempo, e quando você não tem Garro, não tem por um tempo Yuri e não teve por um tempo o Memphis. O Memphis é bom lembrar, o Memphis é um dos jogadores que não completou nenhuma semana da sua volta ao Corinthians. Então, sim, ele vai resolver uma bola parada num contexto específico de mata-mata, muito bacana, muito bacana. Ele vai resolver todo o jogo nos minutos que ele estiver em campo, não é assim, por conta de falta de entendimento até do próprio time. Sim. Então, não é que o time está azeitado, coloca o Memphis ali, que vai ser só um incremento, uma cereja do bolo, que ele resolve o que já vem acontecendo. Agora, tem outro ponto também. Na classificação do meio de semana, e a gente falou em alguns momentos, o Calçade lembra, ninguém virou e falou que foi uma estupenda atuação. Teve muito de competitividade, um Memphis no segundo tempo, um jogo num contexto dentro da Neoquímica Arena, um Corinthians que soube lutar. Interessante como luta, como ganha um caráter competitivo para uma competição específica. Só que ali é um Corinthians que defende, um Corinthians que compete, e a gente vai para o jogo de hoje, que é outra mobilização, você não tem os seus dois laterais. Eu não sou exatamente um fã de primeira hora de Mateuzinho com bola, acho que o Mateuzinho, inclusive, compete muito, às vezes briga até demais, se preocupa muito com muita coisa que envolve o jogo, às vezes nem sempre a bola. E o Bidu, só que com os dois ali, você tem minimamente a sua linha defensiva. É o Corinthians que começou a ser notado pela sua marcação, apesar de ser o time do Diniz. Sim. Ser minimamente sólido. O goleiro pode ter suas questões, o Hugo, instável, oscila, mas tem uma falha de quem entra hoje no primeiro gol. E ainda acho que no lance do segundo gol ele está mapeando um pouco errado, pula um pouco depois, pula só para sair, e podia talvez ter feito coisa melhor no segundo gol. Então, você vai desmontando o pouco que você tem, você compete pouco e, às vezes, uma falsa sensação, uma pretensão de achar que a análise parte toda do seu time. Isso para o torcedor bacana. Só que, do outro lado, tem um trabalho de Seabra. O Seabra, o que ele se propôs a fazer no primeiro tempo, ele fez bem, e não necessariamente o que ele se propôs a fazer no segundo deu certo. Mas quando ele teve uma bola para acelerar com calma e buscar, sabe, dentro da área, aí a lateral do campo é passiva para marcar, é um miolo de zaga passivo para defender e a qualidade de alguém para cabecear. E aí ele faz o gol. Então, ainda que não tenha sido o melhor momento do Coritiba, nem no melhor momento, ainda que não estivesse no seu melhor momento, ele consegue ser superior ao Corinthians. Explica-se, não acho que era exatamente um jogo claro, o Coritiba tinha que ganhar, só que na hora de mostrar alguma coisa ali, até quando não era melhor, até quando o Corinthians ensaiava uma recuperação na partida, ele fez um gol. Então dá para entender. Agora, é um Corinthians sem as peças, sem a solidez defensiva que vinha marcando o confronto especificamente, né? Libertadores, avanço, competitividade não tinha, e com bola, o Calçade já falou, o Pedro Raul, ele te entrega muito, muito, muito pouco. O pouco de dinâmica que você tem, você perdeu. Com o Pedro Raul, você não tem dinâmica nenhuma. Então, você passa o primeiro tempo inteiro contando os minutos para saber a troca do intervalo, para saber que horas o Memphis entra, para tentar alguma coisa. Em 5 minutos, a coisa já era muito mais, sabe, produtiva ali no segundo tempo. Mas faltou ainda também, o Memphis não vai 45 minutos te servir o tempo inteiro, te colocar o tempo inteiro. Acho que a gente vai ter que debater depois, de novo, muita coisa de arbitragem. E não é que a arbitragem direcionou o jogo para nada, mas é muito complicado, sabe? Postura de alguns juízes. A gente vai falar de Corinthians, depois de jogo de Santos. Mas dá para entender porque que o bom trabalho do Coritiba hoje venceu o jogo. É isso. Mas se a gente tiver que tirar o Pedro Raul, faz o quê? Tudo bem, Brelha? Na atual conjuntura? Eu vi um cara na redação falando entra com 10, mas eu falei, você está um pouco exaltado. Eu vi isso também, eu vi isso. Com 10, pelo menos, quando saiu a escalação. Com ele já é 10, falaram que ele é falso 9, enfim, aí começa a cornetaiada toda. Né? Mas a gente entende, porque realmente só quem teve um Pedro Raul no time sabe das dificuldades, né? que depende do Pedro Raul. Exceção feita, por exemplo, ao Goiás. Ao Goiás, ao Ceará. Jogou muito bem ao Ceará. É curioso como ele consegue. Ele teve um baita desempenho no Goiás e foi muito bem no Ceará. Mas quando ele volta ali no Vasco, no Corinthians. Tem que ter o jogo certo para ele. Exata. Talvez aí esteja a explicação para o desempenho. Você não vai pôr ele em qualquer jogo e falar, se vira. Isso não vai rolar. Exatamente. E aí faz o quê? Porque o Corinthians não está com o Yuri Alberto, o Memphis não está preparado para 90 minutos, ele tem o Guinegão, Linga. Como é que faz?
É algo para o Diniz resolver. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite para o Fã de Esportes. Hoje, eu não coloco na conta das limitações técnicas do Pedro Raul, que já são conhecidas e flagrantes. E o Pedro Raul, para mim, eu sempre falei isso, jogador super valorizado pelos clubes grandes no futebol brasileiro, até pela quantia que tanto o Vasco quanto o Corinthians pagaram nele, nunca se justificou jogando nesse nível de exigência de clube grande, mas respeito o atleta, isso daí é uma coisa à parte. Se está no grupo do Corinthians, o técnico tem que tentar utilizá-lo de alguma maneira. Mas hoje o Corinthians entra com o Pedro Raul de novo, uma insistência do Diniz que até é curiosa, porque o Diniz no Vasco, ele abre mão do Verratti, o Verratti era o artilheiro do Vasco, pelo estilo de jogo que tinha, de jogar com mais posse, de forma mais sustentada, ele preferiu um atacante de mobilidade e o Verratti sai do Vasco por isso, porque tinha incompatibilidade com o estilo do Diniz, entrega e sempre entregou muito mais gols do que o Pedro Raul. E aí o Diniz, quando não tem o Yuri Alberto no Corinthians, insiste com o Pedro Raul num estilo de jogo que é muito refém de cruzamentos, você precisa cruzar bolas para o Pedro Raul. Só que quando o Pedro Raul não está em campo, o Corinthians dobra a aposta em cruzamentos. Hoje o Corinthians teve 47 cruzamentos, foram 17 no primeiro tempo e 30 no segundo, quando o Pedro Raul já não estava mais em campo. E quando ele colocou o Ranieri para jogar do lado direito, né? O Milance também saiu para a entrada do Matheus Pereira, ele tem o Dieguinho, um jogador de velocidade, para ter escape pelo lado, mas só para cruzar a bola na área para o Memphis. O Memphis não é esse cara, o Memphis é do jogo associativo. O Guinegão pode até se aproveitar de bola aérea, o gol do Corinthians sai de um cruzamento, mas pelo estilo do Diniz, pelo time que ele tinha em campo no segundo tempo, também era incompatível com a proposta de jogo. O Corinthians excedeu e muito nesse número de cruzamentos, nem sempre ter muito cruzamento significa que faltou repertório ofensivo, mas para hoje, para o que se apresentava para o Corinthians, eu vejo que aí está na conta do Diniz, de não ter adaptado o estilo do time no segundo tempo, que até volta melhor, com a entrada do Memphis, teve mais mobilidade, teve mais sustentação no ataque, mas não conseguiu ter uma proposta mais efetiva no ataque, que não fosse alçar a bola na área. Por isso, hoje, maior responsabilidade, a gente fala sempre da diretoria, de montagem de elenco, mas pensando para o jogo de hoje, para o que dava para fazer, eu vejo que está mais para o Fernando Diniz do que necessariamente pelo Pedro Raul, não apresentou de novo. O Bertozzi, me diz uma coisa, cara, o Coritiba também tinha desfalques hoje. Sim. Né? Time também desfalcado, né? Ele consegue lidar melhor. Se a gente fizer um cara a cara aqui, que o Calçade adora, se a gente fizer um cara a cara aqui, Calçade, né? Coritiba e Corinthians, gente, vai dar o quê pro Corinthians? Mesmo as escalações de hoje ainda levaria vantagem ao Corinthians. Verdade? Sim. E uma bela vantagem. A nossa sorte, o futebol não é só um cara a cara. Exatamente. Aí, você olha os dois times, você fala, pô, mas o Coritiba também tinha desfalques importantes, também um time meio mexido, e o Coritiba consegue lidar melhor com isso do que o Corinthians. Por quê? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite, companheiros, fãs de esportes. Eu acho que tem uma questão de encaixe do jogo. O jogo que o Corinthians, em especial o Diniz, propõe em relação à visão de futebol do Seabra e a desse time do Coritiba, eu acho que casa. O Coritiba não é um time que faz muita questão de ter a bola e não precisa ter a bola. É um time que é muito vertical, não precisa de muitos toques para atravessar o campo, para chegar perto do outro gol. Então, quando você olha os números, assim, posse de bola, o Corinthians teve praticamente o dobro da posse de bola e não dá para falar que o Corinthians foi mais perigoso que o Coritiba no jogo. Não dá para falar. Se você olhar os números mesmo, finalizações, gols esperados, tudo isso, o Coritiba foi tão ou mais perigoso que o Corinthians, com chances de melhor qualidade até. Né? O Corinthians, como disse o Breiler, ou chutes de longa distância, cruzamentos, e o Corinthians, pelo menos no segundo tempo, teria a condição de ter jogadas mais trabalhadas, de ter associações, de ter, criar chances de qualidade. E isso não aconteceu. E o Coritiba várias vezes teve o contra-ataque. O segundo gol é uma jogada muito bem trabalhada. Muito bem trabalhada. Cruzamento do JP Sherman e o gol JP Sherman. Duas assistências. Duas assistências para ele, tá? Duas. Está num bom lugar. Se tivesse no outro, estava sendo xingado. E um gol de muita qualidade dentro da área do Paulo Roberto também, que entrou no segundo tempo. Então, eu acho que, no final das contas, é o tipo de jogo assim, que interessa ao Coritiba.
E não é por acaso que o Curitiba, fora de casa, muitas vezes se dá bem. Porque ele não precisa de muito tempo com a bola no pé. É um time que, não, embora ele tenha um jogador muito interessante ali no meio campo, né, com a camisa 10. Então, sabe, eu acho que constrói e fere o adversário precisando ter pouca posse de bola. Então, eu acho que vale muito a pena o trabalho do Seabra. Mais um bom trabalho do Seabra. Mais um bom trabalho. Teve a beira de sair pro Vasco. Pois é. E acho que... Sei que aquilo ia dar uma mexida no clima do Seabra, mas bem não ficar. Então, assim, eu queria destacar o Josué, porque eu acho que é um jogador que o jogo passa muito por ele. A gente fala muito de escassez de camisas 10, né, e a mudança de perfil do camisa 10, mas eu acho ele um jogador muito interessante. O time não tem muito a bola, e é um jogador que faz o jogo fluir, né? A bola passa, ele distribui muito bem o jogo, então eu gostei muito da atuação dele hoje também. Paulo Roberto também vai bem, né? Muito Entra bem, como centroavante, jovem e marca um gol. O que faltou, Pedro Raul, de tranquilidade, de bom posicionamento, sobrou para o Paulo Roberto. Com a colaboração também da defesa do Corinthians. Porque onde ele está, e ninguém perto, e a bola vem, é uma cabeçada bonita e tudo mais, mas você não pode tomar esse gol. Você não pode, na situação ali... Vamos colocar o gol. Vamos rodar aí de novo os lances, para a gente até poder analisar ali com as imagens. Vamos lá? O Pedrão está destacando aqui o gol do Paulo Roberto. O JP Sherman vai muito bem no cruzamento, né? Olha para a área, levanta a cabeça. E sozinho. Um não controla, o outro não... Entendeu? Mas ele nem precisou saltar muito. Ele dá um passinho para trás e não tem uma cobertura ali. Ele só se ajeita, não precisa saltar muito. Só aquele impulso para dar a cabeçada. Quem é que tá marcando ele? O Alan, aparentemente. O Alan? Ele tá aí e larga, né? o Paulo Roberto é hábil em se desgarrar. Olha lá. Ele vem para as costas e faz o gol. Não, por quê? Porque ele está olhando o tempo inteiro para a bola, o cara está passando, está aqui sentindo o cara. Não pode. Então é interessantíssima a qualidade da cabeçada, mas você não vai necessariamente, quando a gente fala aqui de posicionamento, dar esse espaço pro cara ali. Desculpa, o Pedro, você falou que o goleiro do Corinthians acha que dava para... Não foi esse, mas foi o outro. Você acha que dava para pegar nesse? E especificamente na câmera por trás, você claramente está vendo que acho que ele fica muito paradinho ali. Não, é cabeçada pro chão. Eu acho, não estou falando por aí não, estou falando por trás. Ele demora, ele está muito parado no centro do gol. Quando cai, já cai para dentro do gol. Não cai nem pro lado. Eu como advogado de goleiro, eu vou passar o pano aqui, vou absolver. Eu também, acho absolver. Você vai ter goleiros que vão tentar buscar essa bola. Tô mais normal ultimamente, viu? Fala, Pedro. Acho que ele cai atrasado. Tá parado no gol. Tá olhando só pra bola. Nesse ângulo realmente é difícil, porque ele dá um passinho para trás para se ajeitar na hora da cabeçada e na hora do passe ver a cabeçada ele vai. Ele já cai, porque você pega isso com detalhe depois, ele cai para dentro do gol. Ele não cai na linha, cai para dentro do gol, inclusive. Até o movimento tá errado. Mas que a bola pega muita velocidade. Quando ela quica, ela ganha velocidade, mérito do cabeceador que faz o movimento, né? Famoso tem todo o mérito queixo do no ombro. atacante. E vai muito bem. Ele cai para dentro do gol, ele demora para sair, porque ele não sabe para onde vai a bola. Só a partir do cabeceio. E quando ela bate, você tem que ajustar a altura da tua defesa, você está no ar, porque você não vai esperar a bola quicar. Na hora que você vê a bola vai para esse canto, ainda ela quica, o cara pegar é muito difícil. É muito difícil. Aqui, uma das valências também do goleiro, que ele vai se diferenciar, ele não está cobrando. O menino entrou hoje ali, poupado, o Hugo. É velocidade de reação, que um cara de mais qualidade vai ter. Você perde o Hugo, não sei se o Hugo pegaria, mas o primeiro gol você não falharia, o segundo gol você debateria. Então, acho que envolve também... O goleiro é muito difícil, o cara que não vem jogando, né? Perde referência de trave, de queda, de tudo mais. Isso é diferente de simplesmente um treinamento com um goleiro. Mas não foi por isso que o Corinthians foi derrotado. Sim. São detalhes do jogo. Tem muita gente que fala em cadeia. Você permite o cruzamento, você não segura, você não controla o espaço do cruzamento. Foi o que o Calçado falou, foi o Alan, né? Você não está marcando o cara por isso, não está com a mão nele, você perde ele muito fácil dentro da área, ele sobe tranquilamente dentro ali na risca da pequena área, o que vai dificultar também para o zagueiro. E até assim, pro goleiro, desculpa. Do Alan, ali, um jogador baixo, ele tem que estar mais ligado ainda, porque ele não vai ganhar na altura. Então ele tem que ganhar no posicionamento. E ele larga, né? A marcação é dele ali. Então, assim, entre o marcador e o goleiro, absolve o goleiro e deixa o marcador numa situação de maior cobrança, né? E aí o centroavante que tem faro de gol, né, Calçade, ele consegue se aproveitar desse segundo de distração para se posicionar bem. Para mim, o Paulo Roberto foi muito hábil na leitura do cruzamento. O JP Sherman
tem o mérito, né, de levantar a cabeça, de buscar o companheiro no cruzamento. Foi preciso e o Paulo Roberto se destacando, né? Entrou no jogo e marcou, Aí, acabou marcando o gol da vitória. Aí é que eu já fico um pouquinho mais com o Pedro Ivo, não sei, porque também foi um chute forte, próximo, né? Aí eu teria que ver por outro ângulo também. Não parece, num primeiro momento, uma falha técnica ali. Não é frango, não é piro, longe disso. É mais no canto dele. Porque mais ali no canto dele eu teria que ver por outro ângulo. Mas o Calçade destacou aqui a questão de laterais no primeiro comentário dele. O Pedro também está falando, a gente está falando dessa questão dos cruzamentos, né? A gente falou muito aqui do Pedro Raul, das limitações, o quanto o jogo do Corinthians tem que mudar um pouco por causa da característica do Pedro Raul, né? Ou muito, por causa da característica do Pedro Raul. Mas a questão das laterais, é uma queda brutal se não tem o Mateuzinho e o Bidu, apesar do comentário do Pedro sobre o Mateuzinho, mas a queda é muito grande. O jogo do Corinthians está construído assim, em bases muito claras, tanto que o Rosário Central veio para interromper, travar isso e conseguiu durante boa parte do jogo. Que é, você trava o lado do campo com um centroavante que depende de cruzamento, você diminui a qualidade do cruzamento, a vida dele vai ser mais difícil. Por baixo, o time não joga. Por exemplo, vamos imaginar Rodrigo Garro. Ele não estava em campo hoje, ele estava em campo na quinta-feira. O Rodrigo Garro, que atua central, ele é centralizado no meio de campo, quando ele tem Memphis e Yuri, ele tem gente para dialogar, para passar, tocar curto, receber de volta, ele pode tocar na profundidade para o Yuri, ele tem assim, um outro jogo para executar. Sem o Yuri e sem o Memphis, o jogo do Garro, ele empobrece, porque eles têm que buscar o Caio César o tempo todo ou achar o Bidu pelo lado esquerdo, para a bola chegar por cima no Pedro Raul. Então o jogo do Garro quase que desaparece. Estou dando um exemplo de um cara que sofre com isso. Então, onde eu quero chegar? Quando você tem algumas alterações na equipe, por contusão, por suspensão, qualquer motivo, você muda, no caso do Corinthians, a forma de jogar muda e a alternativa a essa forma de jogar não é boa. Você pode mudar a forma de jogar e ser boa. Você pode fazer isso, né? Um time que, com os determinados jogadores, joga de uma maneira, com caras que estão no banco, joga de outra e ela é legal. O Corinthians só tem esse jeito para jogar. Onde é que entra o Pedro Raul? O Pedro Raul entra, geralmente, numa situação normal, com o Yuri e com o Memphis, aos 40, 38 do segundo tempo, está perdendo o jogo, e aí é mais um na área. Agora, você imagina passar um jogo todo assim. É difícil. Quinta-feira isso ficou evidente, e hoje, outra vez. Então, o que o adversário faz? Ainda sem os laterais titulares do Corinthians. Você interfere no jogo do lado do campo, você sabe que no centro o jogo vai ser pobre, você já caminhou, cara. E hoje, metade da maratona. No primeiro tempo, o Corinthians ficou torto para a esquerda, não tinha jogo pela direita. O Milan praticamente não tocou. E eu era o Bidon, o Carrilho. Né? Quando tem o Bidon está aqui por dentro, perto do Garro, que não estava jogando hoje, porque o Bidu passa. Hoje é o Angileri, que é outro tipo de lateral. Então tem que ter alguém. Então, assim, descaracteriza completamente o jogo do Corinthians. E repito, 10º jogo em 30 dias. Assim, é difícil até voltar a falar sobre essas coisas, mas agora é o difícil Corinthians exigir a gente falar daquilo que a gente já falou outras vezes aqui, que chama qualidade de jogo. E 10 jogos em 30 dias, né, Calça? E não é um mês específico que você está pegando esse recorde. Não, você está voltando de férias. Como se você virasse de 23 de janeiro, ou de 20 de janeiro a 20 de fevereiro. Isso foi esquecido. Tivesse disputa. Exato, o que eu falo. Esquecido no Brasil. 10 jogos decidindo a sua vida. É um atropelo. A gente está acostumado. Janeiro, aquela enhaca, o pessoal está voltando, tem um acima do peso, tem o desenho, tem o cara que chegou no meio, tem a janela que é até 31 de janeiro, então teve um cara que chegou só dia 2 de fevereiro. Você não tem como pedir. A gente está voltando de férias. A gente não está numa temporada normal. Tudo bem que agora virou padrão, né? Todo meio de ano estamos parando. Sim. Mas a gente está falando de volta de férias. Esses caras ficaram um mês sem treinar, não fizeram ali 2 semanas e tal de atividade,
E a gente está falando de 10 jogos em 30 dias, pesa muito mais, eu acho, e tem que ser falado para isso. Foi destinado a férias, porque elas não existiram. E tem gente reclamando de parar, tem que parar, gente. Você quer jogar 12 vezes direto agora? Aí, mas, por outro lado, os técnicos, queiram ou não, tiveram esse respiro de fazer ali uma espécie de pré-temporada, de trabalhar algumas situações. Mas o discurso do Diniz no retorno não foi bem esse, né? Muito pouco. O discurso do Diniz no retorno diz que sobrou pouco tempo, porque a gente teve o descanso, 15 dias muito já. não sei o quê, aí ele voltou... Quando aí tem tempo 20 dias de treinamento descanso foi do elenco, pouco e no tudo. 21º dia eles não estão dando treino. No 21º dia o cara tá chegando, você tá vendo como é que tá. Fizeram exames de início pra- de temporada. Para a realidade do futebol brasileiro, muitos técnicos agradecem, mesmo que seja um tempo mínimo. E no caso do Diniz, Ele vai ter um tempo mínimo agora. Ele vai ter ele só vai jogar o Brasileirão. Jogou agora só vai jogar duas próximas semanas domingo são que cheias vem. pra ele, no treino. Porque ele não está na Copa do Brasil, caiu, então ele tem o próximo final de semana. Então E ele tem já aí- falou na quinta-feira que vai usar esta semana agora apenas para recuperar. Para recuperar. Os caras que têm 10 jogos na cabeça, você vai chegar na terça-feira e botar ele para... Então, os dois próximos finais de semana, imagino que o Corinthians pode jogar inteiro, né? Inteiro, claro. Domingo, O Galo vai domingo, voltar, volta o Mateuzinho, volta o Hugo, sabendo Bidu. dosar, usar bem a semana para recuperar, não são treinamentos mirabolantes, é para recuperar, para ter os caras inteiros. Aí a tendência é ter um jogo melhor, um clássico. Domingo que vem é clássico com o Para usar Santos. de alguns, um clássico contra o Santos. É em casa, eu não sei para quem o azar é, né? O azar seria mais para o Santos, porque está fora de casa é uma dificuldade. Aí depois, no outro momento, é a Chape. Daqui a pouco a gente vai falar da Chape aqui Em de São casa. Paulo. É a Chape em casa. Então o Corinthians, Os dois em nem casa, é isso? viajar, precisa viajar. Vai dar Né? Agora... Serão 15 dias para quem teve 10 jogos em 30 dias. Ele vai ter 15 dias com 2 jogos e sem viagem. Tudo em casa. Isso que é equilíbrio, né? Tudo em casa. O calendário, não é verdade? Agora vem isso. 10 em 30, 2 em 15. É para pirar qualquer um mesmo. É mais ou menos por aí. Agora sim. Não é para amador. Pode falar, Breler, pode falar. O Coritiba colocou um ponto final em mais um tabu contra o Corinthians. Neste domingo, com gols dos atacantes Pedro Rocha e Paulo Roberto, um em cada tempo, o Coxa venceu por 2-1 no Couto Pereira, local que não batia o Timão desde 2011. No período, foram 9 confrontos entre as equipes em solo paranaense, com 4 vitórias paulistas e 5 empates. No turno em São Paulo, também com o mesmo placar, o time paranaense encerrou o jejum de jamais ter vencido na Neoquímica Arena. O Coritiba iniciou buscando explorar o lado esquerdo do ataque com Josué, Bruno Melo e Breno Lopes. E foi o camisa 10 do Coxa que criou a primeira chance ao chutar de fora da área. O goleiro Cauê encaixou. Com mais posse e trabalhando melhor a troca de passes, o Coritiba levou perigo no arremate de Pedro Rocha. A bola passou sobre o travessão. A insistência do Coxa pela esquerda deu o efeito esperado. Em cobrança de escanteio ensaiado, JP Sherman também recebeu na frente da área e lançou para Pedro Rocha, que dominou no peito. Deixou Caio César no chão e bateu cruzado para abrir o placar. O Corinthians tentou o empate antes do intervalo. Primeiro com Gustavo Henrique, desviando de cabeça o chute de Milans. Morisco fez a defesa. Depois, no chute cruzado de Angileri, que saiu à esquerda do gol. No segundo tempo, com Memphis no lugar de Pedro Raul, o Corinthians voltou do intervalo pressionando. Logo na primeira jogada ofensiva, Memphis recebeu de Caio César na área. Dominou tirando de Thiago Coster, mas Sherman afastou antes da finalização. O Coritiba respondeu com chutes de longe com Navega e Sherman. O Timão seguiu buscando gol na bola aérea. Matheus Pereira cobrou escanteio pela direita. Jaci desviou de cabeça e a bola passou por Bidon na segunda trave, sem marcação. Com o Corinthians mais adiantado, o Coritiba passou a buscar as transições. Por isso, Seabra trocou as peças de frente. Paulo Roberto no lugar de Pedro Rocha e Fabinho na vaga de Lavega. Em uma das escapadas, o Coxa ampliou a vantagem. Sherman fez o cruzamento pela direita e Paulo Roberto subiu sozinho para mandar a bola de cabeça no canto esquerdo do gol de Cauê. Nos acréscimos, Ranieri ganhou pelo alto e de cabeça,
diminuiu para o Corinthians. O Coritiba chega ao terceiro jogo de invencibilidade e aparece na 8ª colocação, com 34 pontos, abrindo 10 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. O Corinthians permanece com 32 pontos e foi ultrapassado pelo Coxa. O Timão agora ocupa a 10ª posição. Sem calendário no meio de semana, reservado para os jogos da Copa do Brasil, os times terão alguns dias a mais de preparação até os próximos compromissos no Brasileirão. O Coritiba visita o Remo na segunda-feira, às 20 horas, no Mangueirão, em Belém, pela 25ª rodada. O Corinthians tem partida diante do Santos, no Clássico Paulista, marcado para domingo, às 16 horas, na Neoquímica Arena.